Meu pai me ligou de repente. Onde você está agora? Eu estava na casa dos meus sogros, na festa de aniversário da minha esposa. A sala estava lotada, primos espalhados, risadas altas e aquele cheirinho irresistível de cordeiro assado com pão na chapa amanteigado que grudava no nariz. Aquela família tinha o dom de transformar qualquer data em carnaval fora de época. Estou aqui na casa dos sogros, a família toda reunida, respondi. Do outro lado da linha, meu pai falou com um tom que nunca tinha usado comigo. Escuta, pega a sua filha e sai daí agora. Travei. Como assim? Por quê? Não pergunta, faz o que eu disse, agora! A voz dele não era de pedido, era de ordem, e pesada, como se carregasse algo que eu não podia ver. Soltei o prato de bolo na mesa e atravessei a sala fingindo calma. Minha filha brincava com os primos, rindo como se o mundo fosse só um parquinho. Abaixei e cochichei. Vamos dar uma volta, princesa? Ela nem desconfiou. Já minha esposa gritou da cozinha. Aonde você vai? Nem cantamos os parabéns ainda! Fingi não ouvir. O ar gelado da noite bateu no meu rosto assim que fechei a porta do carro. Coloquei minha filha na cadeirinha e o meu coração já batia como bateria de escola de samba em dia de ensaio. Liguei de volta. Pai, já tô fora. O que tá acontecendo? O silêncio dele me arrepiou mais do que a brisa da rua. Depois falou. Dirige até um lugar público. Pode ser uma praça ou um posto movimentado. Qualquer canto com gente. Mas não volte para sua casa nem para minha. E pelo amor de Deus, não olhe para trás. Olhei pelo retrovisor. Minha filha cantarolava, feliz da vida, como se fosse um passeio de domingo. Eu, por dentro, estava virando suco de ansiedade. Pai, você está me assustando. Ele respirou fundo. Acabei de falar com o delegado Nogueira. Eles estão investigando seus sogros há meses. É coisa séria. Fraude, lavagem de dinheiro e, pelo que parece, até pior. Senti o volante ranger nas minhas mãos. Mas o que eu tenho a ver com isso? Estão tentando te envolver. O nome da sua esposa aparece em algumas contas. E, no papel, você também está metido, queira ou não. Se você estivesse dentro daquela casa quando a polícia chegasse, iam te levar junto, como se fosse figurante de novela ruim. Engoli em seco. Aquelas risadas da festa minutos atrás agora ecoavam na minha cabeça como desquedida de filme triste. Meu pai completou. Vá para um lugar seguro. Te encontro em uns 20 minutos e te explico tudo pessoalmente. Entrei em uma avenida iluminada, mas pelo retrovisor vi um SUV preto se aproximando rápido. O mesmo que eu tinha visto parado na rua da casa dos sogros. Só que agora ele estava colado em mim, como carrapato em cachorro de rua. Pai, falei baixo no viva voz, tentando não alarmar minha filha. Acho que alguém tá me seguindo. Quão perto? Ele perguntou seco. Perto demais. Mudei de faixa. O SUV também. Meu pai não perdeu o tom. Não acelere. Isso chama a atenção da polícia. Vá para algum lugar movimentado e faça manobras que só você conhece. Deixe eles suarem para te acompanhar. Dei seta para a direita e no último segundo virei à esquerda. O SUV grudou atrás sem hesitar. Meu coração parecia uma escola de samba inteira dentro do peito. Do banco de trás, minha filha perguntou com a voz inocente. Papai, por que a gente está indo por outro caminho? Forjei um sorriso na resposta. Estamos só brincando, meu amor. Um joguinho nosso. Mas meus olhos caçavam desesperados uma saída. Uns 800 metros adiante, avistei o posto Estrela, aberto 24 horas, cheio de movimento e iluminado como árvore de Natal. Entrei de supetão e parei bem embaixo das câmeras de segurança. O SUV reduziu a marcha ao passar pela entrada. Por um instante achei que iam entrar, mas, em vez disso, seguiu adiante e sumiu na escuridão. Soltei um ar que parecia estar preso no peito fazia séculos. Ótimo, disse meu pai quando contei o ocorrido. Fiquem quietos. Estou chegando. E quando eu aparecer, você vai ouvir algo que vai mudar para sempre a forma como enxerga a família da sua esposa. Capítulo 4. A verdade.
Pouco mais de 10 minutos depois, a caminhonete do meu pai encostou no posto Estrela, os faróis cortando o brilho amarelado das lâmpadas fluorescentes. Ele saiu rápido, como quem já estava acostumado com enrascada, analisou o pátio e abriu a porta do passageiro. Estacione ali, embaixo das câmeras, orientou, apontando para uma vaga perto da entrada. Sua voz ainda carregava tensão, mas tinha aquela firmeza de quem jogou truco apostando alpo e não podia dar um vacilo sequer. Assim que minha filha ficou bem presa na cadeirinha do banco de trás, ele se virou para mim. Eles não estavam só brindando hoje, começou. Eles estavam fechando o cerco. O delegado Nogueira, da Unidade de Crimes Financeiros, me disse que os mandados de prisão já foram assinados. Meu estômago gelou. Eles vão bater na casa dos seus sogros ainda hoje. É a operação conjunta e o nome da sua esposa está em todos os papéis. Olhei para ele perdido. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso não vai importar se conseguirem te colocar no meio. E acredite, estavam armando uma cama de gato para você. As contas que usaram, muitas, são conjuntas só no papel. Ela movimentava dinheiro e os documentos caem direto no seu colo. As palavras pesaram no meu peito como balde de água fria. Se tivesse ficado lá, eles poderiam ter plantado qualquer coisa, continuou ele. Dinheiro, documentos, até aparelhos para parecer que você estava no esquema. Neste momento, estaria mofando numa cela enquanto eles destruíam sua vida. A lembrança da minha esposa, estranhamente distraída na festa, voltou à mente. O sogro, atencioso até demais, enchendo meu copo como se tivesse recebido ordem de manter minha cabeça leve. E ao fundo, sirenes soaram. Meu pai olhou naquela direção. São eles, disse com firmeza. Já estão em movimento. Olhei para minha filha, sonolenta e tranquila no banco de trás, sem ideia de que estávamos desviando de uma fila que poderia ter mudado tudo. Senti que aquilo estava apenas começando. Capítulo 5. O ataque. As sirenes cresceram e, de repente, cessaram. Em seguida, o barulho seco de portas de carro batendo ecoou, junto de comandos gritados. Do outro lado do posto, vi o reflexo vermelho e azul cortando o céu na direção do bairro dos meus sogros. O olhar do meu pai não desgrudava dali. Cercaram a casa, murmurou. Imaginei a cena. Policiais com uniforme tático espalhando-se pelo gramado bem cuidado, botas esmagando o cascalho da entrada. A porta da frente arrebentada por um ariete. Em segundos, a sala, que minutos antes transbordava risadas e taças de champanhe, viraria palco de gritos e algemas. Liguei para um amigo que morava a 2 ruas dali. Ele atendeu no segundo toque, voz trêmula. Cara, a casa dos seus sogros parece cena de série policial. Viaturas, SUVs descaracterizados, agentes carregando caixas. Sua esposa está algemada, discutindo com um detetive. E as crianças estão sendo levadas por uma policial, assustadas, mas quietas. Meu estômago embrulhou. O maxilar do meu pai travou. Agora entende por que te chamei? Assenti devagar. Cada parte de mim queria correr até lá e exigir explicações, mas eu sabia que seria como jogar gasolina no fogo. O celular vibrou na minha mão. Uma mensagem da minha esposa. Seja lá o que você ouviu, não é verdade. Me encontre, por favor. Olhei para a tela, sentindo uma frieza se espalhar dentro de mim. Não respondi. Depois daquela noite, decidi que não entraria mais em nada de olhos vendados. Capítulo 6. O desmascaramento. Na tarde seguinte, o escândalo já estava em todas as manchetes. Telejornais, rádios, sites, todo mundo noticiava a queda de uma das famílias mais influentes da região, agora alvo de uma investigação por fraude milionária. Estava no escritório do meu pai. Minha filha, na sala ao lado, desenhava com minha madrasta, enquanto ele empurrou uma pasta parda sobre a mesa. Veio do delegado Nogueira, explicou. É todo o material que eles têm sobre seus sogros e sua esposa. Dentro havia páginas e mais páginas de extratos bancários,
transferências e contratos. Cada folha parecia um soco no estômago. A assinatura dela surgia em várias autorizações de contas no exterior. Também constava como sócia em negócios imobiliários, que na prática eram fachada para lavar dinheiro. Uma aba chamava a atenção: Configuração Reis. Ali encontrei o que me fez gelar por inteiro: contratos de empréstimos falsificados e notas fiscais de consultoria inventadas, todas me ligando diretamente ao esquema. Se a operação tivesse estourado com você lá dentro, iam logo dizer que você era cúmplice desde o início. Eles iam jogar tudo em cima de você assim que a investigação chegasse perto demais, disse meu pai, com aquele tom sério que só ele tinha. Queriam me transformar em bode expiatório enquanto sumiam com o que conseguissem guardar no bolso. Uma onda de traição me atingiu com mais força do que qualquer medo que eu já tivesse sentido. Não era só ganância, era frieza pura. Tinha sido arquitetado com régua e compasso. Minha esposa sentava ao meu lado nos jantares, sorria para mim do outro lado da mesa, colocava nossa filha para dormir, tudo isso enquanto montava a versão de que eu seria o culpado. Fechei o arquivo devagar, saboreando aquele silêncio pesado. Ela achava mesmo que eu ainda iria protegê-la? Que conseguiria escapar só no papo furado? Papai se recostou na cadeira e soltou: talvez seja a hora de ela descobrir exatamente com quem está lidando. Naquele instante, percebi. Eu não ia apenas me defender. Ia garantir que ela nunca mais tivesse a chance de repetir esse teatro com ninguém. Capítulo 7. Preparando o terreno. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório do delegado Nogueira antes mesmo de o café da caneca dele perder a fumacinha. Revisamos tudo, cada assinatura, cada fatura fraudada, cada conta no exterior aberta no meu nome sem minha permissão. Isso é mais que suficiente para inocentá-lo, disse o delegado, batendo na pilha de papéis. Mas se o senhor pensa em ir além, precisa estar blindado. Ela vai lutar pela reputação dela como quem defende a última fatia de pizza. Assenti. O plano era claro: deixar tudo tão fechado que nem briga haveria. Primeiro passo: defesa pública. O delegado providenciou para que eu fizesse uma declaração oficial no Ministério Público, mostrando que eu estava colaborando de forma integral e que tinha sido peça-chave para desmontar o esquema. Seco, formal, na medida. Me colocou como denunciante, não como suspeito. Segundo passo, pressão civil. Dr. Álvaro, meu advogado, entrou com uma ação preventiva por danos contra minha esposa, alegando fraude, roubo de identidade e até sofrimento emocional intencional. Com isso, todos os bens que ela ainda podia mexer ficariam congelados. Terceiro passo, prova social. De forma discreta, deixei que alguns amigos em comum, aqueles que ela jamais desconfiaria, descobrissem trechos da verdade. Como os documentos do tribunal já eram públicos, não demorou para as capturas de tela circularem nos grupos do WhatsApp. A imagem de boa moça que ela sustentava começou a desmoronar sem que eu precisasse abrir a boca. Durante todo esse tempo, não dei um oi. Nada de mensagens, nenhuma ligação. Se quisesse falar comigo, teria que passar pelo meu advogado. E a essa altura, tudo seria registrado. No fim daquela semana, as mensagens dela mudaram de tom. Começaram defensivas, com "você não sabe de toda a história", e terminaram desesperadas, com "por favor, precisamos nos encontrar". Mas eu já não estava interessado na versão dela. A armadilha estava pronta. Faltava só ela pisar no chão falso. Capítulo 8. O confronto. Foi numa tarde de terça-feira. Eu tinha acabado de sair de uma reunião com o Dr. Álvaro quando a vi encostada no meu carro, braços cruzados, óculos escuros cobrindo metade do rosto. "Rafael", disse ela, com a voz tensa, tentando soar doce, "precisamos conversar a sós." Parei a uns bons 2 metros. "Você conhece as regras. Tudo que tiver a dizer passa pelo Dr. Álvaro." Ela olhou ao redor, abaixou a voz. "Não é sobre o processo, é pessoal. Você precisa acreditar em mim. Eu não queria que chegasse a esse ponto." Fiquei em silêncio só olhando, até que ela começou a brincar com a alça da bolsa. Por fim, deixou escapar. "Eles iam me derrubar também. Achei que se entrasse na jogada estaria segura. Mas quando você foi embora naquela noite, se voltaram contra mim."
Preciso da sua ajuda, Rafael. Quase ri. Não por achar engraçado, mas pela ousadia. Você me entregou de bandeja para assumir a culpa por crimes que conhecia e agora pede socorro? Ela cerrou os dentes. Se não fizer isso, eu posso falar coisas que vão te prejudicar também. Me aproximei o bastante para que visse a calma nos meus olhos. Você quer dizer as coisas que o delegado Nogueira e o Ministério Público já registraram com data, hora e assinatura? O rosto dela perdeu a cor. Tirei uma folha dobrada do bolso do casaco e entreguei. Este é o aviso do meu processo civil contra você. Fraude, roubo de identidade e danos morais. Até sexta-feira você receberá o pacote completo do meu advogado. Ela olhou o documento como se estivesse segurando brasa viva. Você não pode. Eu posso. Respondi, virando-me. E, ao contrário de você, eu não sou de blefar. Quando cheguei ao meu carro, ela ainda estava lá. Não era mais a mulher arrogante que um dia me disse que eu não tinha escolha, mas alguém que finalmente percebeu que todas as portas que achava controlar tinham sido trancadas com chave e cadeado. E olha que eu nem tinha dado início à fase final. Capítulo 9. O golpe de misericórdia. 2 meses depois, tudo se desenrolou como um relógio suíço. O processo do Ministério Público contra meus sogros era firme como concreto, e a minha ação civil contra minha ex-mulher avançava sem tropeços. Mas eu queria mais. Queria garantir que a reputação dela, construída em cima de manipulação e mentira, fosse desmanchada de vez, igual castelo de areia em dia de ressaca. Foi então que o delegado Nogueira me ligou. A imprensa está pedindo a liberação de provas não sigilosas do seu processo. Se o senhor autorizar, o tribunal libera. Eu nem pensei 2 vezes. Pode liberar. Dias depois, as emissoras locais estampavam manchete atrás de manchete. Documentos judiciais revelam fraude para incriminar o marido. Publicaram trechos de e-mails dela, contratos falsificados e, para completar, as próprias palavras em que planejava me fazer parecer inapto para a guarda da nossa filha. As redes sociais não perdoaram. Antigos conhecidos passaram a postar indiretas do tipo: tem gente que usa filho como ficha de pôquer. As fotos de viagens luxuosas e presentes caros, que antes ela ostentava como troféus, viraram prova de dinheiro sujo. Financeiramente, ela estava encurralada. O processo civil congelou suas últimas contas, e o juiz determinou que a restituição fosse paga direto a mim, assim que os bens fossem leiloados. Sem saída, teve de vender joias, carro e até parte da mobília. A última vez que a vi foi no tribunal, quando o juiz fechou o acordo. Ela me devia indenização integral por fraude e roubo de identidade. Também fui proibida de qualquer contato com nossa filha, exceto em visitas supervisionadas. E, para completar, a justiça obrigou que ela fizesse uma retratação pública. Quando saímos da sala, ela não me olhou nos olhos. Não era vergonha, duvido que soubesse o que é isso. Era simplesmente a consciência de que não havia mais nada a fazer. Do lado de fora, meu pai estava encostado na caminhonete. Quando me aproximei, ele bateu de leve no meu ombro. Eu te avisei, rapaz, disse com um sorriso cansado. Às vezes, a melhor vingança é deixar a verdade gritar mais alto que a mentira. Olhei para minha filha rindo com minha madrasta na calçada e percebi que ele tinha razão. A verdade me libertou, enquanto ela ficou apenas com os cacos que ela mesma espalhou. Epílogo. Liberdade conquistada. 1 ano depois, o caos parecia coisa de outra vida. As batalhas judiciais ficaram para trás, os pagamentos começaram a pingar e a nuvem preta sobre meu nome finalmente se dissipou. Passei de quase bode expiatório de uma fraude milionária para o homem que a desmascarou. Minha vida agora era mais simples de propósito. Círculo de amigos reduzido, finanças guardadas a 7 chaves e foco total na minha filha. Ela florescia, notas melhores, mais amigos, risada fácil. A tensão que ela carregava em casa evaporou, substituída por segurança e rotina.
Quanto à mãe dela, fiquei sabendo que trabalhava meio período e morava num pequeno apartamento nos arredores da cidade. A retratação pública que fora obrigada a publicar continuava online, com seu nome para sempre atrelado ao escândalo. Antigos amigos a evitavam e a vida de novela que ela ostentava virou lembrança que não voltava mais. Numa noite qualquer, observando o pôr do sol da varanda, meu pai se juntou a mim com 2 canecas de café. Sabe, disse ele, aquela ligação que fiz foi puro instinto. Mas você transformou o instinto em justiça. Olhei para o horizonte, ouvindo o riso da minha filha vindo do quintal. Respondi quase sussurrando. Às vezes a melhor vingança não é destruir alguém. É viver tão bem que a pessoa nunca mais consegue te alcançar. E essa foi a vitória real. Não apenas limpar meu nome, mas construir uma vida que ela jamais poderia tirar de mim.